Olha. Puxa. Na manhã em que descobri que algo tinha arrancado uma rocha de quase 300 quilos de seu leito secular e a arremessado uns 10 metros em costa abaixo, eu repeti para mim mesmo que tinha que haver uma explicação lógica. Talvez atividade sísmica, vândalos com um maquinário pesado, qualquer coisa menos aquilo que as velhas estradas madeireiras e trilhas de caça nessas montanhas sussurravam há gerações. Meu nome é Marcos Rivera e por 8 anos trabalhei como especialista em vida selvagem para o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, passando meus dias rastreando populações de animais, investigando perturbações de habitat e preenchendo relatórios intermináveis que a maioria das pessoas nunca leria. O trabalho combinava com minha natureza metódica e minha preferência pela solidão em vez da politicagem do escritório principal em Redding. Eu tinha escolhido essa carreira especificamente porque ela me mantinha em campo, longe das pessoas, cercado pelos ritmos previsíveis do mundo natural. Essa previsibilidade foi estilhaçada no início de julho de 1991, em algum lugar nos rincões remotos da Floresta Nacional de Shasta Trinity, quando tropecei em algo que me forçaria a questionar tudo o que eu achava que entendia sobre a natureza selvagem que passei quase uma década estudando. O dia tinha começado de forma bastante normal. Dirigi minha Ford Ranger do estado pela rodovia 299. Depois, entrei em estradas florestais cada vez mais precárias até chegar ao início da trilha perto de Coffee Creek. Minha tarefa era simples: investigar relatos de atividade animal incomum na área de Bear Gulch, especificamente vegetação danificada e solo revirado, que caçadores locais haviam relatado nas últimas 6 semanas. A área tinha fama de produzir histórias estranhas, sons inexplicáveis, equipamentos desaparecidos, animais se comportando de forma esquisita, mas isso era verdade para a maioria das zonas selvagens remotas. As pessoas ficavam assustadas quando percebiam o quão sozinhas realmente estavam no meio do mato. Minha supervisora, uma mulher chamada Patricia Shen, que vivia estressada e administrava nosso escritório regional, tinha desdenhado dos relatos até que um topógrafo do serviço florestal, chamado Greg Hutchins, protocolou um relatório de incidente oficial descrevendo o que ele chamou de dano ambiental inexplicável nas partes altas de Bear Gulch. Greg era um profissional sério com 20 anos de experiência, não do tipo que exagera ou entra em pânico por causa de atividade animal. Quando ele apareceu no escritório 3 dias atrás, parecia genuinamente abalado. Patrícia me mostrou o relatório dele naquela manhã, seu ceticismo evidente na forma como jogou a pasta na minha mesa. Rivera, preciso que você vá até lá e descubra o que deixou o Hutchins tão nervoso. Ele alega que há danos que não correspondem a nenhuma atividade animal conhecida ou causa humana. Árvores derrubadas, chão revirado, esse tipo de coisa. Provavelmente são só ursos marcando território ou veículos off-road ilegais, mas precisamos de documentação de qualquer maneira. Eu assenti, já arrumando mentalmente meu kit de campo. Quando você quer que eu esteja lá? Hoje, se possível. Leve equipamento para 4 ou 5 dias. A área que Hutchins descreveu fica a uns 20 quilômetros da trilha de Coffee Creek. Terreno acidentado, trilhas mínimas. Você vai precisar montar um acampamento base e fazer um levantamento sistemático de toda a zona. Patrícia abriu um mapa topográfico na tela do computador. A área afetada parece estar concentrada aqui, nesta bacia entre Bear Gulch e Deadfall Ridge. Cerca de 20 quilômetros quadrados de terreno íngreme e densamente arborizado. Ela me olhou com seriedade. Marcos, preciso que você seja minucioso. Se estiver realmente acontecendo uma destruição de habitat, precisamos documentar e identificar a causa.
Se for só o Hutchins se assustando com a atividade normal da floresta, preciso saber disso também. Não podemos ter nossos prestadores de serviço registrando relatórios de pânico toda vez que veem algo incomum. Agora, 6 horas depois, eu estava a 5 quilômetros de caminhada e já encontrando evidências que batiam com a descrição de Hutchins. Um abeto de Douglas maduro, provavelmente com 80 anos e quase 1 metro de diâmetro, jazia atravessado na trilha. Não tinha sido cortado e não havia evidência de raio ou doença. A árvore tinha sido simplesmente empurrada com força suficiente para arrancar seu sistema de raízes do chão. Fotografei-a de vários ângulos, anotando em meu diário de campo que a direção da queda não se alinhava com os padrões de vento predominantes para este vale. As árvores ao redor não mostravam danos semelhantes, o que descartava uma microexplosão ou outro fenômeno climático. 45 metros adiante na trilha, encontrei a rocha que mencionei. Um pedaço maciço de granito que tinha sido claramente deslocado de sua posição original. A depressão onde ela repousava ainda era visível, cercada por décadas de matéria orgânica acumulada. Mas a rocha em si havia sido movida uma distância considerável e agora descansava contra um grupo de cedros jovens. Fiz cálculos aproximados com base nas dimensões da pedra. No mínimo, pesava 250 quilos, provavelmente mais perto de 300. Movê-la teria exigido várias pessoas com equipamento adequado ou uma única fonte de força tremenda. No entanto, o chão da floresta não mostrava evidência de equipamento, nem marcas de pneus, nem marcas de escavação. Nada além de humus e vegetação intactos. Passei 20 minutos examinando a área, coletando amostras de solo, fotografando os padrões de deslocamento e procurando por qualquer explicação que se encaixasse no meu entendimento de comportamento animal ou atividade humana. Ursos negros podiam ser destrutivos, mas não nessa escala. Ursos pardos estavam extintos na Califórnia desde a década de 1920. Extração ilegal de madeira deixaria vestígios óbvios de equipamento. Registrei tudo em minhas anotações de campo e continuei subindo a trilha, aprofundando-me na bacia de Bear Gulch. O sol da tarde se filtrava pela copa das árvores, criando aquela qualidade de luz particular, única em florestas antigas, onde troncos maciços absorviam a maior parte da iluminação, deixando o chão da floresta em uma penumbra perpétua. Era bonito de uma forma austera, mas notei algo estranho. Os sons usuais da vida na floresta, cantos de pássaros, zumbido de insetos, o tagarelar de esquilos, estavam abafados quase ao ponto do silêncio. Em 8 anos de trabalho de campo, aprendi que os animais se aquietam por razões específicas. Um predador por perto, atividade humana, algo que acionava seus instintos de sobrevivência. Mas eu não via nenhuma ameaça óbvia, e o silêncio se estendia por uma área grande demais para ser explicado apenas pela minha presença. A trilha subia abruptamente, seguindo o leito de um antigo riacho que estava seco no calor do verão. Parei para beber água da minha garrafa e consultar o mapa topográfico. De acordo com o relatório de Hutchins, o dano mais severo estava concentrado uns 3 quilômetros à frente, em uma seção onde a bacia se abria para um pequeno vale cercado por mata densa. Olhei no relógio. Quase 4 da tarde. Eu montaria acampamento no vale e passaria o dia seguinte conduzindo um levantamento sistemático da área. Enquanto dobrava o mapa e me preparava para continuar a caminhada, ouvi algo que me fez congelar. 3 impactos secos ecoaram pela floresta com espaçamento uniforme, cada um estalo distinto de madeira batendo em madeira. O som veio de algum lugar à frente, talvez a uns 400 metros de distância. Esperei, ouvindo atentamente. O som se repetiu após uma breve pausa. Mesmo ritmo, mesmo espaçamento.
3 batidas deliberadas. Minha mente catalogou as explicações possíveis. Um caminhante ou caçador usando um cajado, um pica-pau, galhos caindo. Mas nenhuma dessas explicações se encaixava perfeitamente. O som era muito alto, muito deliberado, muito ritmado e parecia projetado para se propagar, para ser ouvido à distância. Continuei pela trilha, movendo-me com mais cautela agora, prestando mais atenção ao meu redor. 20 minutos depois, encontrei a primeira pegada. Estava em uma seção lamacenta ao lado de uma pequena nascente, impressa profundamente na terra macia. Meu treinamento profissional entrou em ação automaticamente. Ajoelhei-me ao lado dela, pegando minha fita métrica e a câmera. A pegada era enorme, 42 centímetros de comprimento, 18 de largura na parte mais larga do pé, com 5 impressões de dedos distintas. A morfologia era humanoide, mas as proporções estavam erradas. O pé era largo demais, o arco muito plano, os dedos muito grossos e abertos em comparação com qualquer pé humano que eu já tinha visto. A profundidade da impressão sugeria um peso enorme. Fiz medições do deslocamento, calculando aproximadamente com base na densidade do solo e no teor de umidade. O que quer que tenha feito essa pegada pesava entre 200 e 350 quilos. Fotografei-a extensivamente, colocando minha própria bota ao lado para dar escala. E depois segui o rastro de pegadas que se afastava da nascente. Havia 6 impressões claras, cada uma a cerca de 1,20 m da outra, indicando uma passada de caminhada, não de corrida. As pegadas levavam para o nordeste, subindo um barranco íngreme e entrando na floresta densa, onde o chão se tornava duro demais para mostrar rastros claros. Sentei-me nos calcanhares, câmera na mão, forçando-me a pensar racionalmente. A pegada era real, fisicamente presente, mensurável. Não era uma farsa. Não aqui, a 20 quilômetros da estrada mais próxima, em um terreno que poucas pessoas visitavam. Mas o que poderia tê-la feito? Meu treinamento me dizia para documentar e relatar, não especular. Mas as implicações eram inevitáveis. Essa pegada não correspondia a nenhuma vida selvagem conhecida na Califórnia. Era grande demais para um humano, com formato errado para um urso, impossível para qualquer outra criatura documentada nessas montanhas. Eu ainda estava agachado ao lado da pegada, revisando as fotografias na minha câmera, quando ouvi uma voz atrás de mim. É melhor você voltar enquanto dá tempo. Virei-me de supetão, a mão instintivamente indo para o spray de urso no meu cinto. Um homem idoso estava na trilha a uns 5 metros de distância. Ele parecia ser um indígena americano, provavelmente na casa dos 70 anos, com a pele profundamente marcada pelo tempo e longos cabelos brancos trançados nas costas. Usava roupas práticas para atividades ao ar livre, calças de lona, uma camisa jeans e um colete coberto de vários bolsos, e carregava um cajado nodoso esculpido em um único pedaço de madeira. Apesar da idade, ele se mantinha ereto e se movia com uma graça silenciosa que sugeria décadas caminhando por essas montanhas. Sou Marcos Rivera, do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Eu disse, relaxando um pouco, mas ainda desconfiado. Eu não o tinha ouvido se aproximar, o que era incomum. Estou conduzindo um levantamento da vida selvagem nesta área. Eu sei quem você é e por que está aqui, disse o velho. Sua voz era profunda e compassada, com um sotaque que sugeria que o inglês não era sua primeira língua. Eu sou Joseph Running Deer. Meu povo vive nessas montanhas há mais tempo do que o seu governo existe. Eu assenti respeitosamente. Peço desculpas se estou em terra tribal. De acordo com meus mapas, esta área é floresta federal, mas sei que as fronteiras podem ser complicadas. Seus mapas mostram linhas desenhadas por políticos que nunca caminharam por estes vales, disse Joseph, aproximando-se.
Eles não mostram as verdadeiras fronteiras, as que importam, as que mantiveram a paz por muitas vidas. Apesar do meu ceticismo natural, algo em sua maneira de ser impunha a atenção. Que fronteiras você quer dizer? Joseph apontou para o nordeste com seu cajado. Daquela cordilheira até a antiga cicatriz de incêndio perto de Squaw Creek, há um território que pertence a outros. Meu povo tem um entendimento com eles. Nós respeitamos suas terras. Deixamos oferendas nos marcos. Em troca, eles nos permitem caçar e coletar nos vales mais baixos sem interferência. Os outros, repeti cuidadosamente. Você está falando do que quer que tenha feito essas pegadas? Os olhos escuros de Joseph encontraram os meus com firmeza. Você viu os sinais, as árvores movidas por uma força que nenhuma máquina possui. A terra rasgada por mãos que não deixam rastros que você possa reconhecer. Você é um cientista, Marcos Rivera. Você documenta o que vê. Então, documente isto. Existem seres nessas montanhas que a sua ciência não reconheceu. Seres que vivem aqui desde antes dos primeiros humanos cruzarem a ponte de terra da Ásia. Meu povo os chama de os antigos. Você talvez os chame por outro nome. Um arrepio percorreu minha espinha, apesar da tarde quente. Você está dizendo que o Sasquatch é real? Que eles vivem nesta área? Esse é um nome entre muitos. A verdade é mais complexa do que as histórias contadas ao redor das fogueiras. Joseph gesticulou para a destruição que eu havia documentado. Este dano que você foi enviado para investigar não é aleatório. Ele marca fronteiras. Os antigos estão avisando seu povo para ficar longe, para respeitar o território que sempre foi deles. Agradeço a perspectiva cultural, eu disse lentamente. Mas tenho um trabalho a fazer. Preciso inspecionar toda esta bacia e documentar quaisquer perturbações ambientais. Então, você cruzará para o território deles, e isso é muito imprudente. A expressão de Joseph ficou séria. Mas vejo que você está determinado. Então, vou lhe dizer o que você precisa saber. Os antigos não são animais, apesar do que sua ciência queira classificá-los. Eles têm linguagem, cultura, famílias, constroem abrigos, fazem ferramentas, ensinam seus jovens. Eles se lembram, e agora eles estão com medo e com raiva. Algo invadiu seus territórios mais profundos, algo que faz explosões altas e despedaça a terra. Eles estão sendo expulsos de suas áreas tradicionais, forçados para mais perto das fronteiras, e isso os torna defensivos. Pensei na pegada, na rocha deslocada, nas árvores derrubadas. Que tipo de explosões? Não sei exatamente. Joseph enfiou a mão em um dos bolsos do colete e tirou uma fotografia gasta. Mas 3 meses atrás, durante uma reunião em um de nossos locais de encontro tradicionais, uma anciã dos antigos me mostrou isto. Ele me entregou a fotografia. Mostrava uma seção da floresta que havia sido devastada. As árvores estavam quebradas e espalhadas como palitos de fósforo. O chão estava revirado e no centro havia uma depressão semelhante a uma cratera, aproximadamente circular, com talvez 7 ou 8 metros de diâmetro. A destruição era total dentro daquele raio, diminuindo gradualmente para fora. O que causou isso? Perguntei, estudando a imagem. Não sabemos, mas 4 locais como este foram encontrados nas terras altas nos últimos 4 meses. Cada vez que os antigos descobrem um, eles movem suas famílias para mais longe daquela área. Estão sendo expulsos de territórios que mantiveram por milhares de anos. Você relatou isso a alguma autoridade? O serviço florestal? Nosso escritório de campo? Joseph deu um sorriso leve e amargo. E dizer a eles o quê? Que criaturas que seu governo insiste que não existem estão sendo assustadas por explosões misteriosas na natureza? Eles me descartariam como um velho índio supersticioso. Mas você viu a evidência agora.
Você sabe que algo está acontecendo aqui que não se encaixa em suas explicações normais. Ele tinha razão. A pegada era real. A destruição era real. E se houvesse vários locais como o da fotografia, isso representava uma perturbação ambiental significativa que caía sob a jurisdição do Estado para investigar. Você vai me ajudar? Perguntou Joseph. Vai usar sua posição para descobrir o que está acontecendo na Floresta Profunda? Não por curiosidade, mas porque o que quer que esteja causando isso ameaça o equilíbrio que existe nessas montanhas há inúmeras gerações. Olhei para a fotografia novamente, depois para a pegada maciça ao lado da nascente. Meu treinamento científico guerreava com as implicações do que eu estava vendo. Mas eu construí minha carreira com base em evidências, e a evidência era inegável. Sim, vou investigar, eu disse. Mas também preciso da sua ajuda. Se vou vasculhar a mata fechada, preciso entender como evitar conflitos com esses seres, como mostrar respeito, como me mover pelo território deles com segurança. Joseph sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Então temos um acordo. Monte acampamento no vale à frente. É um lugar seguro, terreno neutro. Esta noite, quando a lua nascer, irei ao seu acampamento e lhe ensinarei o que você precisa saber. Amanhã, levarei você para conhecer uma de suas anciãs, se ela concordar. Ela? Eles têm famílias, estruturas sociais. A fêmea mais velha do grupo com quem tenho contato é a líder deles, a guardiã da sabedoria. Foi ela quem me mostrou a fotografia. Se alguém pode ajudá-lo a entender o que está acontecendo, é ela. Joseph começou a se afastar, depois parou. Marcos Rivera, o que estou prestes a compartilhar com você é conhecimento sagrado, protegido pelo meu povo por muitas gerações. Se você trair essa confiança, se explorar isso para ganho pessoal ou fama, você colocará em perigo não apenas os antigos, mas também o relacionamento que construímos com eles ao longo de séculos. Você entende? Entendo, eu disse solenemente. Não estou fazendo isso por reconhecimento. Estou fazendo isso porque é meu trabalho proteger a vida selvagem e o habitat neste estado. Se algo está ameaçando essas montanhas e os seres que vivem aqui, preciso saber para poder impedir. Bom, então nos vemos esta noite. Ele desceu pela trilha, movendo-se com uma agilidade surpreendente para sua idade e desapareceu em uma curva. Fiquei ali por vários minutos com a fotografia na mão, tentando processar o que acabara de acontecer. Então, coloquei minha mochila nos ombros e continuei em direção ao vale, minha mente fervilhando com perguntas que não tinham respostas fáceis. Cheguei ao vale que Joseph mencionou cerca de 1 hora antes do pôr do sol. Era uma pequena clareira, talvez com 200 metros de diâmetro, cercada por pinheiros e cedros imponentes. Um riacho corria pelo centro fornecendo água fresca, e o terreno, relativamente plano, era bom para acampar. Pude ver evidências de que outros já haviam acampado ali antes. Um anel de pedras para fogueira, alguns troncos dispostos como bancos, a terra batida onde tendas haviam sido montadas. Montei minha barraca com eficiência, tendo feito isso centenas de vezes ao longo dos anos. Meu fogareiro de acampamento foi para uma rocha plana, perto do anel de fogo. Garrafas de água foram enchidas no riacho e tratadas com pastilhas de purificação. Saco de dormir desenrolado dentro da barraca. Recipiente à prova de ursos posicionado a 100 metros na direção do vento, com meus suprimentos de comida devidamente guardados. Tudo conforme o manual, mantendo os protocolos cuidadosos que aprendi em meus primeiros anos com o Departamento de Pesca e Vida Selvagem. Enquanto trabalhava, não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Várias vezes parei e examinei a linha das árvores ao redor, mas não vi nada além de sombras se alongando enquanto o sol se punha atrás das cordilheiras a oeste.
A floresta permanecia estranhamente quieta. Aquele mesmo silêncio antinatural que eu havia notado antes. Nenhum pássaro cantando suas canções noturnas. Nenhum animal pequeno farfalhando na vegetação rasteira. Apenas o sussurro do vento entre os pinheiros e o murmúrio do riacho. Esquentei água para o jantar. Uma refeição de macarrão liofilizado que tinha gosto de papelão, mas fornecia as calorias de que eu precisava. Enquanto comia, revisei minhas anotações do dia, documentando tudo o que havia encontrado. A árvore derrubada, a rocha deslocada, as pegadas, meu encontro com Joseph Running Deer. Mantive o tom factual, clínico, deixando as observações falarem por si mesmas, sem especular sobre suas causas. Os burocratas em Reading poderiam tirar suas próprias conclusões quando lessem meu relatório. Joseph chegou assim que a escuridão caiu completamente. Desta vez, ouvi sua aproximação. O som deliberado de botas no humus da floresta. Ele emergiu das sombras, carregando uma pequena mochila de couro e o mesmo cajado que eu vira mais cedo. Eu havia feito uma pequena fogueira no anel de pedras, e ele se acomodou em um dos bancos de tronco, aceitando uma xícara de café que ofereci do meu fogareiro. "Obrigado por vir", eu disse, sentando-me à sua frente. "Estive pensando no que você me disse. Sobre os antigos, as fronteiras, tudo isso. Preciso entender mais." Joseph bebeu seu café lentamente, o vapor subindo no ar frio da noite. "O que estou prestes a te ensinar foi passado pela minha família por muitas gerações. Meu avô ensinou meu pai. Meu pai me ensinou. Agora eu te ensino, porque as circunstâncias exigem." Ele pousou a xícara de café e abriu sua mochila de couro, tirando um mapa desenhado à mão. "Isto mostra os territórios como nós os entendemos. As linhas vermelhas são fronteiras que eles nos pediram para respeitar. Os círculos verdes são seus locais de encontro tradicionais, onde constroem abrigos temporários durante as diferentes estações. As marcas azuis são locais de encontro que estabelecemos, terreno neutro onde deixamos oferendas e às vezes nos comunicamos diretamente." Aproximei-me, estudando o mapa à luz do fogo. Ele mostrava uma vasta área de sertão, estendendo-se dos Alpes Trinity a oeste até o Monte Shasta a leste, cobrindo centenas de quilômetros quadrados de natureza remota. Quantos deles existem? Nesta região, talvez 30 a 40 indivíduos, talvez mais em áreas que nunca exploramos. O grupo com o qual tenho contato consiste em cerca de 10, uma unidade familiar liderada pela anciã que mencionei. Eles se movem sazonalmente, seguindo fontes de alimento, mas têm territórios centrais que defendem. Há quanto tempo sua tribo está em contato com eles? Joseph ficou em silêncio por um momento, a luz do fogo tremeluzindo em seu rosto envelhecido. A história oral do meu povo fala dos antigos desde que estamos nessas montanhas. Talvez 3.000 anos, talvez mais. Mas o contato ativo, reuniões e comunicação regulares, isso começou na época do meu avô, no início dos anos 1900. Houve um inverno de grande dificuldade, 1898, quando ambos os nossos povos estavam lutando. Um caçador da minha tribo, desesperado para alimentar sua família, rastreou um alce até as terras altas, além de nossos campos de caça tradicionais. Ele feriu o animal, mas este escapou para o território dos antigos. Ele o seguiu, sabendo que não deveria, mas impulsionado pela fome. Joseph atiçou o fogo com um graveto, enviando faíscas para o céu noturno. Ele encontrou o alce, mas eles também, um grupo familiar, faminto como todos naquele inverno. O caçador poderia ter lutado por sua caça, mas viu os jovens deles, magros e fracos. Ele fez uma escolha. Pegou apenas o que podia carregar rapidamente e deixou o resto para eles. Quando voltou àquele local 2 dias depois, encontrou peixes dispostos sobre as rochas. Salmão fresco, muito mais do que sua família poderia comer.
Os antigos haviam compartilhado de seus estoques. Isso deu início ao entendimento. Isso deu início ao relacionamento. Ao longo dos anos, ele se aprofundou. Aprendemos a ler seus sinais, os marcadores que deixam para mostrar fronteiras, as batidas na madeira que usam para se comunicar à distância. Eles aprenderam a confiar que respeitaríamos seu espaço e compartilharíamos recursos quando possível. Nós nos encontramos em épocas específicas, nos solstícios e equinócios, em lugares que ambos os povos consideram sagrados. Trazemos oferendas, salmão, carne de veado, frutas silvestres. Eles trazem conhecimento, onde a pesca será melhor, quando pumas estão na área, onde encontrar plantas medicinais. É uma parceria, Marcos. 2 povos compartilhando as mesmas montanhas, cada um respeitando o que o outro precisa para sobreviver. Pensei na relação do mundo moderno com a vida selvagem, em como levamos tantas espécies à extinção ou quase extinção por ignorância e ganância. O que Joseph descreveu era um modelo de coexistência que parecia quase impossível no século XXI. Por que eles não se revelam ao resto do mundo? O reconhecimento não lhes daria proteção? A risada de Joseph foi curta e áspera. Proteção? Veja o que aconteceu com o lobo, o urso pardo, o condor. Seu povo ou tentou exterminá-los ou os trancou em jaulas para estudá-los. Os antigos são inteligentes, Marcos, mais inteligentes do que a maioria dos humanos quer acreditar. Eles observaram por milhares de anos, enquanto os humanos conquistavam e destruíam tudo o que encontravam. Viram o que aconteceu com os povos indígenas quando os colonos chegaram. Eles são sábios o suficiente para permanecerem escondidos, para sobreviverem nas margens onde os humanos raramente olham. Ele tirou seu tambor da mochila de couro, sua superfície decorada com símbolos pintados que eu não reconheci. Esta noite vou te ensinar a cerimônia de chamada. Se você vai entrar no território deles, eles precisam saber que você está vindo e que não representa uma ameaça. Se eles concordarem em te encontrar, responderão. Se não, ele deu de ombros. Então você volta e tenta outro dia. Como funciona? Eu toco um ritmo específico, um que tem sido usado por gerações. Ele diz: viemos em paz, solicitamos um encontro, trazemos respeito. Então esperamos pela resposta deles. Se aceitarem, você ouvirá seus chamados, vocalizações que indicam disposição para o encontro. Joseph se levantou segurando o tambor. Mas primeiro preciso te ensinar os protocolos. Quando os encontrar, nada de movimentos bruscos. Sem contato visual direto por longos períodos, eles consideram isso agressivo. Nenhuma tentativa de tocar, a menos que eles iniciem. Fale com calma e honestidade. Eles entendem o tom e a intenção, mesmo que não entendam todas as suas palavras. E traga uma oferenda. Tenho peixe seco na minha mochila que você pode levar amanhã. Pelas 2 horas seguintes, Joseph me ensinou tudo o que sabia sobre interagir com os seres que ele chamava de os antigos. Seus métodos de comunicação, batidas na madeira, vocalizações, linguagem corporal, seus marcadores territoriais, pedras empilhadas, galhos torcidos, marcas de arranhões em árvores em alturas específicas, seus padrões sazonais, onde provavelmente estariam em diferentes épocas do ano. Ele explicou que eram onívoros, com uma dieta rica em peixes, frutas silvestres, raízes e caça pequena. Eles construíam abrigos temporários com galhos e cascas de árvores, mudando-se a cada poucas semanas para evitar esgotar os recursos em uma única área. Cuidavam de seus doentes e idosos, às vezes carregando membros da família feridos por quilômetros até locais mais seguros. Eles tinham cultura, Joseph enfatizou. Faziam ferramentas, simples implementos de pedra e objetos de madeira esculpida. Enterravam seus mortos com cerimônia. Comunicavam-se por vastas distâncias usando chamados e tambores. Eram um povo, apenas não um povo humano,
e essa distinção importava. Por volta da meia-noite, Joseph começou a cerimônia de chamada. Ele tocou um ritmo constante, complexo e hipnótico que ecoou pela floresta escura. Após vários minutos, começou a cantar em sua língua nativa, palavras que eu não conseguia entender, mas que carregavam uma melodia assombrosa que parecia pertencer àquelas montanhas. A canção durou talvez 10 minutos. Então Joseph parou e esperamos em silêncio. Por um longo tempo nada aconteceu. Então, de algum lugar profundo na floresta ao norte, veio uma resposta. Não o uivo agressivo que eu esperava, mas algo mais sutil. Uma série de vocalizações baixas, subindo e descendo de tom, que pareciam responder à canção de Joseph. Os chamados duraram talvez 30 segundos, depois pararam. Joseph sorriu, a satisfação evidente em seu rosto envelhecido. Eles aceitam. Nos encontraremos ao amanhecer no marco da fronteira nordeste. Durma um pouco, Marcos Rivera. Amanhã você verá coisas que mudarão como você entende o mundo. Ele guardou seu tambor e se preparou para partir. Voltarei antes do nascer do sol. Esteja pronto para caminhar. Temos talvez 2 horas de viagem difícil para chegar ao local do encontro. E lembre-se, o que você testemunhar amanhã deve ser protegido. Esses seres sobreviveram permanecendo escondidos. A continuação de sua existência depende desse segredo. Eu prometo, eu disse. Vou documentar isso para minha própria investigação, mas não revelarei sua existência publicamente. Joseph me estudou por um momento, depois assentiu. Você é um bom homem. Posso ver porque os espíritos o trouxeram aqui. Durma bem. Ele desapareceu na escuridão, e eu fiquei sozinho com meus pensamentos e a fogueira moribunda. Tentei dormir, mas consegui apenas algumas horas de descanso agitado, minha mente muito ativa, com antecipação e incredulidade residual. Parte de mim ainda esperava acordar e descobrir que tudo isso tinha sido um sonho estranho, provocado pela altitude e pelo isolamento. Mas quando saí da minha barraca às 4:30 da manhã seguinte, Joseph já estava lá, sentado perto do anel de fogo, esperando com a paciência nascida de uma vida inteira passada nessas montanhas. Tomamos um café da manhã rápido, com barras de energia e café instantâneo. Depois preparamos mochilas leves com água, minha câmera, cadernos e a oferenda de peixe seco que Joseph forneceu. Assim que a primeira luz cinzenta do amanhecer começou a penetrar na copa da floresta, partimos para o nordeste, seguindo trilhas que não estavam em nenhum mapa que eu já tivesse visto. O terreno era brutalmente íngreme, exigindo que escalássemos encostas rochosas e navegássemos por uma vegetação rasteira densa que parecia projetada para manter os humanos afastados. Joseph se movia com a confiança de alguém que havia percorrido esses caminhos inúmeras vezes, sua idade aparentemente não sendo um impedimento. Eu o seguia. Meus 8 anos de trabalho de campo me mantendo em forma o suficiente para manter o ritmo, embora eu estivesse ofegante. Caminhamos por quase 2 horas, subindo constantemente até chegarmos a um pequeno platô, cercado por enormes cedros antigos. As árvores aqui eram gigantescas, provavelmente com 500 anos ou mais, com troncos de mais de 2 metros de diâmetro. A luz da manhã se filtrava pela copa em feixes dourados, iluminando uma clareira natural coberta de musgo e samambaias. E lá, na borda mais distante da clareira, paradas perfeitamente imóveis nas sombras da linha das árvores, estavam 3 figuras que fizeram minha respiração prender na garganta. Eram maciças, inconfundivelmente reais e nada parecidas com o que eu esperava. As fotografias e vídeos granulados que eu vira ao longo dos anos me prepararam para algo simiesco, bruto. Mas esses seres tinham uma presença, uma dignidade que transcendia a simples categorização. A figura central era claramente a mais velha, talvez com 2,40 metros de altura,
com pelos que haviam grisalhado ao redor do rosto e ombros, dando-lhe uma aparência quase prateada na luz da manhã. Seu rosto não era exatamente humano, nem exatamente de macaco, mas algo intermediário. Maçãs do rosto altas, um nariz largo e chato, uma arcada supraciliar proeminente e olhos que nos observavam com uma inteligência inconfundível. Flanqueando-a estavam outros dois, ligeiramente menores, mas ainda com mais de 2 metros de altura. Um parecia ser macho, com ombros mais largos e pelos mais escuros. O outro parecia ser fêmea, mais esguio, com pelos castanho-avermelhados que capturavam a luz. Todos os três estavam parados com uma cautela calma, prontos para se mover, mas não ameaçadores. Joseph colocou a mão no meu braço, um lembrete gentil para manter a calma e o respeito. Então ele avançou lentamente, parando a cerca de 10 metros das três figuras. Ele falou em sua língua nativa, seu tom deferente e formal. Eu não conseguia entender as palavras, mas o significado estava claro em sua linguagem corporal e na sua fala. Apresentação, explicação, pedido de compreensão. A fêmea mais velha respondeu com uma série de vocalizações, murmúrios baixos, misturados com sons mais agudos que carregavam padrões distintos. Eles estavam conversando, comunicando-se de verdade de uma forma que ia muito além de simples chamados de animais. Aquilo era linguagem, complexa e estruturada, passando informações entre seres inteligentes. Joseph se virou para mim e gesticulou para frente. Pegue a oferenda. Mova-se devagar. Coloque-a no chão entre nós. Dê um passo para trás. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o pacote de peixe seco da minha mochila que Joseph me dera. Caminhei para frente com cuidado, agudamente ciente de 6 olhos rastreando cada movimento meu, e coloquei a oferenda no chão coberto de musgo. Então, recuei para ficar ao lado de Joseph, tentando respirar normalmente e projetar o respeito que eu genuinamente sentia. A figura masculina avançou, seus passos surpreendentemente silenciosos, apesar de seu tamanho. Ele se agachou, e percebi que, mesmo agachado, ele era tão alto quanto eu em pé. Uma mão maciça se estendeu, dedos que deviam ter 20 centímetros de comprimento, e pegou o pacote. Ele o levou ao rosto, inalando profundamente, e emitiu um som que interpretei como aprovação. Ele voltou para a anciã e entregou-lhe a oferenda. Ela a examinou cuidadosamente. Depois olhou diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram e naquele momento entendi os avisos de Joseph sobre encarar. Seu olhar era intenso, penetrante, inteligente de uma forma que fez minha pele arrepiar em reconhecimento. Aquilo não era um animal. Aquilo era uma pessoa em todos os sentidos significativos da palavra. Apenas não uma pessoa humana. Ela tomou uma decisão. Com um gesto que era inconfundivelmente um sinal para segui-la, ela se virou e entrou na floresta. Os outros dois a seguiram, e Joseph e eu fomos atrás, mantendo uma distância respeitosa de cerca de 6 metros. Caminhamos por mais de 1 hora, aprofundando-nos em uma floresta antiga que poucos humanos provavelmente já tinham visto. Os seres à nossa frente se moviam com facilidade praticada, contornando obstáculos que nós tínhamos dificuldade em superar. Eles claramente conheciam aquele terreno intimamente, cada árvore, cada rocha, cada trilha de caça escondida. Eventualmente, descemos em um cânion íngreme, onde um riacho considerável caía sobre lajes de granito. E lá, esculpida na parede do cânion, vi uma destruição que correspondia à fotografia que Joseph me mostrara. Mas era muito pior pessoalmente. A cratera era enorme, talvez com 12 metros de diâmetro, explodida em rocha sólida. A floresta ao redor estava devastada, árvores quebradas, vegetação arrancada, terra e pedra espalhadas em um campo de destroços que se estendia por 30 metros em todas as direções.
Mas o que me fez parar de repente foi o que restava no centro da cratera. Equipamento, metal retorcido, cabos, algum tipo de carcaça mecânica com etiquetas de aviso ainda visíveis. Aproximei-me, meu treinamento profissional superando meu choque. Isso era tecnologia humana, e eu a reconheci. Equipamento de teste sísmico usado para levantamentos geológicos. O tipo empregado por empresas de mineração e exploração de energia para mapear recursos subterrâneos. Eu tinha visto equipamentos semelhantes durante meu trabalho de campo na graduação em Sierra Nevada, embora nunca o resultado de uma explosão como esta. A fêmea mais velha vocalizou bruscamente um som de clara angústia e raiva. Ela gesticulou enfaticamente para a destruição, depois para Joseph e para mim. Seu significado era inconfundível. Isto é o que está acontecendo. Isto é o que nos expulsou de nosso lar. Joseph se aproximou de mim examinando os destroços. O que é isso, Marcos? Equipamento de teste sísmico, eu disse, pegando minha câmera e começando a documentar tudo. Empresas de mineração usam explosivos para criar ondas sísmicas. Eles medem como as ondas ricocheteiam através de diferentes camadas de rocha para mapear onde podem estar localizados depósitos valiosos de minerais ou gás. Este equipamento não deveria estar aqui. Esta é uma área de proteção ambiental. Nenhuma exploração comercial deveria ser permitida. Mas alguém está fazendo isso mesmo assim? Aparentemente. Fotografei a cratera de vários ângulos, anotando medidas e documentando os destroços espalhados. O equipamento tinha marcas da empresa que eu mal conseguia distinguir sob os danos. Cascade Mountain Resources. Eu não reconheci o nome, mas isso não significava muito. Havia dezenas de empresas de exploração operando em todos os estados do Oeste, algumas legítimas, muitas operando em áreas cinzentas da lei. A fêmea mais velha vocalizou novamente com mais urgência. Ela gesticulou para que a seguíssemos e nos levou a mais 2 locais de destruição nas horas seguintes. Cada um mostrava o mesmo padrão: danos por explosivos, equipamentos espalhados, devastação total da área imediata. No terceiro local, a anciã fez algo notável. Ela pegou um galho longo e começou a desenhar no solo arenoso ao lado do riacho. Imagens simples, mas claras. Círculos representando as explosões. Figuras de palito representando seu povo. Depois, figuras de jovens, pequenas figuras de palito que ela desenhou com cuidado óbvio antes de riscá-las. Mortos. Ela olhou para mim e vi algo em seus olhos que eu nunca esperei ver em um rosto não humano. Luto. Ela estava me mostrando que essas explosões haviam matado membros de sua família, provavelmente os jovens que Joseph mencionara. Crianças, em qualquer sentido significativo da palavra. Minha garganta se apertou com uma emoção inesperada. Ajoelhei-me ao lado de seu desenho e peguei meu próprio caderno. Usando esboços simples, tentei explicar para que servia o equipamento, como as explosões eram criadas, que eram causadas por humanos. Desenhei um prédio, tentando transmitir o conceito de uma empresa, e fiz um X sobre ele, tentando indicar que essa atividade poderia ser interrompida. A anciã observava atentamente, seus olhos inteligentes estudando meus desenhos. Quando terminei, ela emitiu um som longo e lúgubre e acrescentou mais ao seu desenho. Ela esboçou figuras se afastando dos círculos de explosão, fugindo para um novo território. Ela estava nos mostrando o custo total dessas invasões: morte, deslocamento, a destruição de lares e terras tradicionais que seu povo ocupara por incontáveis gerações. Temos que parar isso, eu disse a Joseph, mal contendo minha raiva. Esta é uma atividade ilegal em terras federais. A Cascade Mountain Resources não tem autorização para este tipo de trabalho em áreas de proteção ambiental. Isso é da minha jurisdição. Posso denunciar isso, fazer com que seja interrompido. Você tem autoridade?
O Departamento de Pesca e Vida Selvagem compartilha a jurisdição com o Serviço Florestal em questões de proteção ambiental. Se eu documentar atividade comercial causando destruição de habitat e deslocamento de espécies, posso entrar com um pedido de ação de emergência. Envolver o escritório regional, possivelmente a EPA. A Cascade teria suas operações suspensas imediatamente, aguardando investigação. Mas você não pode mencioná-los, disse Joseph com urgência, gesticulando para os 3 seres que observavam nossa troca. Se o seu governo souber que eles existem, eu não vou, interrompi. O dano ambiental por si só é justificativa suficiente. Destruição de habitat de floresta antiga, risco de contaminação por resíduos de explosivos, interrupção de corredores de vida selvagem, impacto potencial em espécies ameaçadas. Posso defender uma suspensão imediata com base puramente no dano ecológico, sem nunca mencionar o verdadeiro motivo de nossa preocupação. Levantei-me, dirigindo-me diretamente à anciã, esperando que de alguma forma ela entendesse minha intenção, se não minhas palavras. Vou parar isso. Chega de explosões. Eu prometo, chega de explosões. A anciã me estudou por um longo momento. Então ela fez algo que quase me levou às lágrimas. Ela estendeu uma mão maciça e tocou meu rosto gentilmente, sua palma áspera contra minha bochecha, por apenas 1 segundo. Foi um gesto de confiança, esperança e um apelo desesperado, tudo ao mesmo tempo. Por favor, nos ajude. Por favor, proteja nosso lar. Caminhamos de volta para a clareira do encontro e os 3 seres se dissolveram na floresta tão silenciosamente quanto haviam aparecido. Joseph e eu ficamos lá, processando o que havíamos testemunhado. É por isso que seu povo manteve contato todos esses anos, eu disse. Não apenas para benefício mútuo, mas porque alguém precisa ficar entre o mundo deles e o nosso quando surgem conflitos. Alguém precisa ser uma ponte. Somos os guardiões de um segredo, disse Joseph simplesmente, mas também os guardiões de um relacionamento. Quando o seu mundo ameaça o deles, tentamos intervir, proteger, mas nem sempre podemos fazer isso sozinhos. É por isso que eu o trouxe aqui. Você tem uma autoridade que eu não tenho. Você pode agir de maneiras que eu não posso. Farei tudo o que puder, prometi. Os 10 dias seguintes foram um borrão de atividade intensa. Voltei para meu veículo, dirigi direto para o escritório regional em Reading e protocolei o pedido de ação de emergência mais abrangente que já preparei. 47 páginas de documentação, incluindo fotografias de todos os 3 locais de destruição, análise dos destroços do equipamento, resultados de testes de contaminação do solo que mostravam resíduos de explosivos e uma avaliação detalhada do habitat, mostrando os danos aos ecossistemas de floresta antiga. Identifiquei a Cascade Mountain Resources e documentei sua falta de licenças adequadas para testes com explosivos em áreas protegidas. Entrei em contato com o escritório regional da Agência de Proteção Ambiental e com a Divisão de Fiscalização do Serviço Florestal. Passei dias de 16 horas escrevendo relatórios, fazendo apresentações e pressionando a burocracia para se mover mais rápido do que o normal. Patricia Chen ficou inicialmente cética até ver as evidências fotográficas. Lembro-me do momento em que sua expressão mudou, sentada à sua frente em sua mesa no escritório de Sacramento, observando-a estudar as imagens que eu tirei dos marcos de fronteira, das crateras das explosões, do padrão coordenado de destruição que só poderia ter sido intencional e sistemático. Seus dedos traçaram a linha do tempo que eu havia documentado, a progressão das atividades sísmicas, avançando cada vez mais para dentro de áreas de proteção ambiental. Isso não é trabalho de amador, disse ela em voz baixa, pousando as fotografias.
Isso é organizado, bem financiado, e eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, ela se tornou minha maior aliada, usando suas conexões no Escritório Estadual de Proteção Ambiental para acelerar a investigação. Patrícia passou 15 anos construindo relacionamentos em várias agências e cobrou todos os favores que havia acumulado. Em 72 horas, ela montou uma força-tarefa que incluía representantes do Serviço Florestal, do Bureau of Land Management, da EPA e da Divisão de Crimes Ambientais do FBI. A investigação avançou com uma velocidade que eu nunca tinha visto no serviço público. Patrícia coordenou tudo, garantindo que cada agência se concentrasse em sua jurisdição específica enquanto construía um caso abrangente. Ela era implacável, trabalhando 18 horas por dia, recusando-se a deixar a inércia burocrática diminuir o ritmo. 2 semanas após meu encontro com a anciã, agentes federais invadiram o escritório de campo da Cascade Mountain Resources, em Mount Shasta. Eu não estava presente na operação, mas Patrícia me ligou naquela noite para descrever o que haviam encontrado. A empresa mantinha 2 conjuntos de registros, um para consumo público, mostrando atividades limitadas e permitidas, e outro com a documentação detalhada de suas operações reais. Eles encontraram registros de testes sísmicos não autorizados cobrindo mais de 130 quilômetros quadrados de áreas protegidas, mapas marcados com depósitos minerais projetados, levantamentos geológicos que devem ter custado centenas de milhares de dólares para serem realizados. A empresa vinha conduzindo levantamentos minerais ilegais, procurando por potenciais depósitos de ouro e elementos de terras raras, usando licenças forjadas e avaliações de impacto ambiental fraudulentas que eram sofisticadas o suficiente para enganar as análises preliminares. Quanto mais os investigadores cavavam, pior ficava. A Cascade operava dessa maneira há pelo menos 3 anos, pesquisando sistematicamente áreas selvagens no norte da Califórnia e no sul do Oregon. Eles usaram empresas de fachada para contratar prestadores de serviço, pagaram grande parte do trabalho em dinheiro e empregaram ex-militares que sabiam como se mover por terrenos remotos sem chamar a atenção. O que mais me chocou foi a arrogância em suas comunicações internas. E-mails discutindo impacto ambiental mínimo em regiões sem fiscalização, memorandos calculando a relação custo-benefício de pagar multas versus obter licenças legítimas, mensagens referindo-se a áreas protegidas como recursos subutilizados, esperando para serem explorados. As operações da Cascade foram imediatamente suspensas. A empresa acabou enfrentando mais de 3 milhões de dólares em multas, acusações criminais contra 2 executivos por crimes ambientais, conspiração para fraudar o governo e falsificação de documentos federais. 3 gerentes de nível médio aceitaram acordos de delação em troca de testemunho. A licença de operação da empresa foi permanentemente revogada para terras federais em toda a Califórnia, e seu CEO renunciou sob pressão do Conselho de Administração. Mas, mais importante, as explosões pararam. O equipamento de teste sísmico foi confiscado, os acampamentos temporários desmontados, as estradas de acesso não autorizadas barricadas e sinalizadas com placas federais de proibição de passagem. Os antigos podiam retornar aos seus territórios tradicionais, podiam se mover pelas montanhas sem a ameaça constante da intrusão humana em seus lugares mais sagrados e secretos. Joseph me ligou 3 semanas após a operação para me dizer que havia se encontrado com a anciã em um de seus locais de encontro tradicionais, um lugar que ele descreveu como onde as 3 águas se encontram, uma confluência de riachos em um vale escondido que eu nunca havia visitado. Ela transmitiu gratidão através do complexo sistema de vocalizações,
gestos e expressões que Joseph aprendera a interpretar ao longo de sua vida de contato. A anciã perguntou especificamente sobre mim, querendo saber se eu entendia o significado do que havia acontecido, se eu reconhecia que isso era mais do que apenas parar operações de mineração ilegais. Tratava-se de honrar o pacto, de provar que nem todos os humanos haviam esquecido os antigos acordos, o entendimento de que alguns lugares deveriam permanecer selvagens, alguns seres deveriam permanecer ocultos. E ela havia deixado um presente para mim em um local que Joseph descreveu, uma formação rochosa distinta a cerca de 3 quilômetros da fronteira norte de Bear Gulch, acessível apenas abrindo caminho pela vegetação densa e cruzando 2 riachos sazonais. Naquele fim de semana, caminhei até o local com uma mistura de antecipação e humildade. O calor do verão era opressivo, e quando cheguei à formação rochosa, estava encharcado de suor, minha camisa grudada nas costas. Mas encontrei o local exatamente onde Joseph disse que estaria, um abrigo natural formado por 3 enormes rochas que haviam caído juntas séculos atrás, criando um espaço protegido por baixo. Dentro daquele abrigo, colocado cuidadosamente sobre uma pedra plana que servia como um altar natural, encontrei uma figura de madeira esculpida, talvez com 20 centímetros de altura, mostrando um humano e uma figura alta e peluda em pé, lado a lado. Era rústica, no sentido de que não tinha os detalhes refinados de uma escultura profissional, mas era inconfundivelmente intencional, cada linha proposital. As figuras não estavam apenas perto uma da outra, estavam claramente juntas, parceiras, suas posturas sugerindo cooperação e proteção mútua. A madeira era de cedro, envelhecida e lisa, esculpida com ferramentas simples que deixaram marcas distintas. A figura humana segurava o que poderia ser um cajado ou bastão, enquanto os braços da figura maior estavam posicionados em um gesto que poderia ser protetor ou acolhedor. O mais impressionante eram as cabeças de ambas as figuras, viradas ligeiramente uma para a outra, sugerindo comunicação, relacionamento, conexão. Sentei-me naquele abrigo por mais de 1 hora, segurando a escultura, entendendo seu significado. Não era apenas um presente de agradecimento, era um reconhecimento de aliança, um reconhecimento de que eu havia me tornado parte de algo maior do que eu. Uma continuação de relacionamentos que existiam por gerações antes de eu nascer e que, se protegidos adequadamente, continuariam por gerações depois que eu morresse. Mantive aquela escultura em meu escritório pelo resto da minha carreira no Departamento de Pesca e Vida Selvagem, posicionada em uma prateleira onde eu pudesse vê-la enquanto trabalhava, onde me lembraria diariamente do meu verdadeiro propósito. Quando os colegas perguntavam sobre ela, curiosos sobre a escultura incomum entre as fotografias de vida selvagem mais típicas e os prêmios do serviço florestal, eu dizia que era um presente de um ancião tribal com quem trabalhei na preservação da natureza. Isso era verdade, até certo ponto. O que eu não lhes contava era o que ela realmente representava. Uma promessa cumprida, um segredo protegido e o conhecimento de que na natureza mais profunda, nos lugares onde árvores antigas ainda se erguiam e os humanos raramente se aventuravam, nós compartilhávamos a terra com seres que haviam escolhido o silêncio e o segredo como sua estratégia de sobrevivência, seres que possuíam inteligência, cultura e uma forma de consciência que existia inteiramente fora do reconhecimento ou compreensão humana. Nos anos que se seguiram, Joseph e eu mantivemos contato regular. Ele ligava ocasionalmente com relatos de atividades incomuns no sertão. Luzes estranhas que não correspondiam a nenhuma aeronave ou equipamento conhecido, veículos não autorizados vistos em estradas florestais fechadas, acampamentos suspeitos que apareciam e desapareciam sem explicação.
Às vezes, suas informações vinham de suas próprias observações durante viagens de caça ou buscas por visões. Outras vezes, vinham dos próprios antigos, que comunicavam preocupações sobre intrusões humanas em seus territórios. Eu investigava através dos canais oficiais, sempre encontrando razões legítimas para intervir sem revelar minhas verdadeiras fontes de informação. Citava obrigações de patrulha de rotina, dicas anônimas ou minha própria iniciativa como um oficial de campo dedicado. Meus supervisores apreciavam minha minúcia, minha disposição para verificar áreas remotas que outros oficiais consideravam de difícil acesso. Às vezes, eu não encontrava nada, alarmes falsos ou situações que haviam se resolvido antes de eu chegar. Outras vezes, descobria plantações ilegais de maconha, operações sofisticadas com milhares de plantas, sistemas de irrigação e guardas armados que se dispersavam quando percebiam que a polícia os havia encontrado. Eu chamava a DA e os xerifes locais, coordenando operações que fechavam negócios no valor de milhões de dólares. Encontrei operações de caça ilegal, caçadores comerciais abatendo ilegalmente veados, alces e ursos negros para vender a carne e as partes em mercados negros. Encontrei atividades de pesquisa não autorizadas, estudantes de pós-graduação e cientistas amadores conduzindo estudos sem licença, instalando armadilhas fotográficas e coletando amostras em áreas protegidas onde tais atividades eram proibidas. Cada vez, eu os impedia através dos canais legais apropriados, mantendo a zona de proteção que permitia aos antigos viverem sem serem perturbados. Documentei tudo meticulosamente, construindo casos que se sustentariam no tribunal, garantindo que as violações resultassem em consequências sérias que dissuadiriam outros de atividades semelhantes. Os marcos de fronteira em Bear Gulch permaneceram, e eu me certifiquei de que a área continuasse classificada como habitat sensível com acesso restrito. Atualizei a designação a cada poucos anos, fornecendo nova documentação sobre por que a área exigia proteção especial. Citei espécies de plantas raras, corredores de vida selvagem críticos, condições de solo sensíveis, qualquer coisa que justificasse a manutenção de limites rígidos ao acesso humano sem revelar o verdadeiro motivo. Conduzi levantamentos anuais, documentando a recuperação dos locais das explosões, observando como a vegetação lentamente recuperava as crateras e o solo danificado. No primeiro ano, o dano parecia catastrófico. Feridas abertas na terra, onde as explosões haviam arrancado a camada superficial do solo e a vegetação. Mas a natureza se mostrou resiliente. No segundo ano, espécies pioneiras haviam se estabelecido, epilóbios e várias gramíneas, começando a estabilizar o solo. No quinto ano, jovens abetos de Douglas e Tsugas do Oeste estavam estabelecidos, crescendo rapidamente no solo perturbado. A floresta se curou, com tempo e proteção. No 10º ano, alguém não familiarizado com a área talvez nem notasse onde as explosões ocorreram, a menos que soubesse exatamente o que procurar. As cicatrizes permaneciam visíveis para olhos treinados, leves depressões no solo, variações na altura e composição das espécies de árvores. Mas a integridade geral da floresta havia sido restaurada. Em levantamentos solo, quando eu sabia que estava em seu território, às vezes deixava oferendas nos marcos de pedra. Salmão fresco quando conseguia, carne de veado seca da minha própria caça. Uma vez um saco de grãos de café de alta qualidade, porque Joseph mencionou que eles haviam desenvolvido um gosto por isso através do comércio com seu povo. Eu colocava essas oferendas respeitosamente, reconhecendo os seres que eu sabia que estavam observando das sombras, nunca os vendo, mas sentindo sua presença com uma certeza que ia além da explicação racional.
As oferendas sempre desapareciam quando eu voltava, substituídas ocasionalmente por pequenos presentes que passei a reconhecer como respostas à minha vigilância contínua. Pedras incomuns com padrões ou propriedades distintas, polidas pela água ou contendo inclusões minerais interessantes. Pedaços de madeira esculpida, desenhos simples, mas significativos, que sugeriam mensagens específicas que aprendi a interpretar com o tempo. Uma vez, uma ponta de flecha perfeita que devia ter séculos, uma ponta Shasta ou Modoc lascada de obsidiana, um presente que reconhecia meu papel como protetor, um caçador à minha maneira, defendendo o território contra ameaças. Em setembro de 1994, Joseph me convidou para participar de uma cerimônia de equinócio, um dos encontros tradicionais entre sua tribo e os antigos. Ele explicou que tais convites eram raros, que mesmo entre seu próprio povo, apenas certos indivíduos eram permitidos a participar. Aqueles que haviam demonstrado compreensão e respeito, que podiam ser confiados com o conhecimento do que testemunhariam. A cerimônia foi realizada em um prado de alta montanha, acessível apenas por uma caminhada exaustiva de 6 horas que testou minha resistência, embora eu estivesse em excelente condição física após anos de trabalho de campo. A trilha, se é que se pode chamar assim, envolvia abrir caminho pela floresta densa, escalar deslizamentos de rochas e atravessar riachos gelados. Joseph liderava o caminho com a confiança fácil de alguém que fizera aquela jornada inúmeras vezes, enquanto eu lutava para acompanhar, tentando não revelar o quão difícil achava o terreno. Quando cheguei ao pôr do sol, minhas pernas tremendo de exaustão, encontrei talvez 20 membros da família estendida de Joseph, reunidos ao redor de uma grande fogueira no centro do prado. Reconheci várias pessoas que já havia conhecido, anciãos da tribo, mas outros eram estranhos, jovens que estavam sendo apresentados a essa tradição sagrada, herdando a responsabilidade de manter o relacionamento com os antigos. O prado em si era de tirar o fôlego, um anfiteatro natural cercado por uma floresta antiga, com um pequeno riacho fornecendo um fundo musical. A grama era espessa e macia, pontilhada de flores silvestres de fim de estação. O céu já estava escurecendo para um tom de roxo, com estrelas começando a surgir no leste. Ao cair da noite, eles começaram a tocar tambores e a cantar canções tradicionais em uma língua que eu não entendia, mas que carregavam um significado espiritual óbvio. O ritmo era hipnótico, crescendo gradualmente, as vozes de 20 pessoas se misturando em harmonias que pareciam ressoar com a própria paisagem. E da floresta ao redor do prado, os antigos emergiram. Não todos de uma vez, mas gradualmente, materializando-se das sombras em diferentes pontos ao redor do perímetro da clareira. Contei 9 indivíduos, e o ancião que eu conhecera em Bear Gulch, ainda impondo respeito, apesar de sua idade óbvia, o macho e a fêmea que a acompanhavam, e outros 6, incluindo 2 jovens que ficavam perto do que deviam ser seus pais, raramente se aventurando a mais de alguns metros da presença protetora dos adultos. Eles não se aproximaram do fogo, mas permaneceram na borda da clareira, apenas ao alcance da luz da fogueira, balançando ligeiramente ao ritmo dos tambores. Seus movimentos eram deliberados, quase cerimoniais, sugerindo que isso era tanto um ritual para eles quanto para o povo de Joseph. Eu podia vê-los claramente agora de uma forma que nunca tivera a oportunidade antes, estudando suas feições, suas posturas, a maneira como se comunicavam uns com os outros através de gestos sutis e vocalizações. Eles eram magníficos, de constituição poderosa, cobertos de pelos que variavam do marrom escuro ao cobre avermelhado, dependendo do indivíduo, com olhos inteligentes que refletiam a luz do fogo. Seus rostos mostravam expressões complexas, interesse, cautela, o que poderia ser prazer no ritual familiar.
A anciã se mantinha com uma dignidade particular, sua postura transmitindo uma autoridade a qual até o maior macho parecia se submeter. A cerimônia durou horas, seguindo padrões que haviam sido claramente estabelecidos ao longo de gerações. Membros da tribo colocaram oferendas de comida ao redor do perímetro do prado, criando um círculo de presentes que incluía salmão, carne de veado, frutas silvestres, nozes e bolos de bolota preparados segundo métodos tradicionais. Eles também adicionaram itens práticos, ferramentas de metal, cobertores, sal, coisas que os antigos valorizavam, mas não conseguiam fabricar. Os antigos responderam com seus próprios presentes, cestos trançados de casca de árvore com uma sofisticação que me surpreendeu, os padrões complexos e a construção impecável. Esses cestos estavam cheios de plantas medicinais que Joseph identificou mais tarde, ervas que cresciam em locais remotos, raízes com propriedades curativas, folhas que podiam ser transformadas em chás poderosos. Eles trouxeram pedras com propriedades incomuns, algumas com qualidades magnéticas, outras que ressoavam musicalmente quando tocadas. Mais importante, eles trouxeram conhecimento sobre a floresta que foi transmitido através da tradução de Joseph de suas vocalizações. Informações sobre os movimentos dos animais de caça, mudanças nas populações de plantas, padrões climáticos que se aproximavam, ameaças ao ecossistema que apenas seres que viviam completamente imersos na natureza podiam perceber. Isso não era superstição primitiva. Era um conhecimento ecológico sofisticado, acumulado ao longo de gerações de observação cuidadosa. Foi a experiência mais profunda da minha vida, testemunhar essa troca entre dois povos que mantiveram a paz e a cooperação por gerações, enquanto o resto do mundo permanecia ignorante da existência dos antigos. Isso era diplomacia em sua forma mais pura, benefício mútuo estabelecido através da confiança construída ao longo de séculos, duas espécies inteligentes aprendendo a compartilhar território e recursos sem conflito. Quando a cerimônia terminou e os seres começaram a se dissolver de volta na floresta, a jovem mais nova fez algo inesperado. Ela se aproximou do fogo, mais perto do que qualquer um deles havia chegado durante toda a noite, movendo-se com a confiança curiosa da juventude, ainda não totalmente educada na cautela. Ela tinha talvez 1,20 m de altura, coberta de pelos castanho-avermelhados que pareciam macios e finos em comparação com os pelos mais grossos dos adultos, com grandes olhos curiosos que não demonstravam medo, apenas intenso interesse. Ela olhou diretamente para mim, sustentando meu olhar por talvez 10 segundos que pareceram uma eternidade. Permaneci completamente imóvel, mal respirando, entendendo que aquele era um momento de avaliação, de decisão. Ela estudou meu rosto, minha postura, talvez lendo algo em minha expressão que satisfez qualquer pergunta que ela estivesse fazendo. Então, ela emitiu um som que poderia ter sido uma risada, uma vocalização diferente de tudo o que eu tinha ouvido dos adultos, mais leve, mais musical. E ela correu de volta para sua família com a energia exuberante de uma criança que havia completado com sucesso um desafio, enquanto a fêmea adulta, que provavelmente era sua mãe, emitiu um som suave, que poderia ter sido de divertimento ou leve reprovação. Joseph sorriu para minha expressão, que devia mostrar meu espanto. Ela estava mostrando aceitação, disse ele em voz baixa. Você foi aprovado pelos jovens. Isso significa que você pode ser totalmente confiável. Os jovens veem a verdade de maneiras que os adultos às vezes esquecem. Senti lágrimas no meu rosto e não me envergonhei delas. Isso era maior que a ciência, maior que minha carreira, maior que qualquer reconhecimento ou conquista individual. Tratava-se de fazer parte de algo antigo e essencial. A continuação de um relacionamento que protegia seres que não podiam se proteger em um mundo que os destruiria se soubesse que existiam.
Eu havia recebido uma confiança que poucos humanos jamais experimentariam. E com essa confiança vinha uma responsabilidade que eu carregaria pelo resto da minha vida. Minha carreira no Departamento de Pesca e Vida Selvagem continuou por mais 18 anos. Acabei me tornando biólogo sênior de vida selvagem, gerenciando programas de proteção de habitat em todo o norte da Califórnia. Supervisionei uma equipe de oficiais de campo, conduzi sessões de treinamento para novos recrutas e participei de comitês consultivos para políticas de manejo de áreas selvagens. Publiquei artigos sobre a proteção de corredores de vida selvagem, analisando os padrões de movimento de ursos negros, pumas e alces em paisagens fragmentadas. Escrevi extensivamente sobre ecossistemas de florestas antigas, documentando as complexas relações entre espécies, a importância de árvores mortas e troncos caídos, o papel das redes micorrízicas na saúde da floresta. Desenvolvi estratégias de conservação para espécies sensíveis, criando protocolos para proteger populações ameaçadas, enquanto equilibrava o uso recreativo humano de áreas selvagens. Nenhum desses artigos mencionava a verdadeira razão pela qual eu era tão apaixonado por proteger áreas selvagens remotas. Nenhuma de minhas apresentações para grupos de conservação revelava por que eu argumentava tão veementemente pela manutenção de grandes extensões ininterruptas de floresta com acesso humano mínimo. Meus colegas viam dedicação e experiência. Eles não sabiam sobre o pacto que eu estava honrando, a promessa que fiz a seres que eles não sabiam que existiam. Em 2009, recebi uma oferta de promoção que exigiria que eu me mudasse para Sacramento e trabalhasse principalmente na administração, supervisionando a política de manejo de vida selvagem para todo o estado. Era o avanço de carreira pelo qual eu supostamente vinha trabalhando, completo com um aumento salarial significativo, melhores benefícios e um título impressionante. Meu supervisor me disse que eu seria um tolo se recusasse. Eu recusei, escolhendo permanecer no campo, nas montanhas, onde eu poderia continuar o trabalho que mais importava. Patricia Chen, que havia assumido uma posição administrativa semelhante anos antes, achou que eu estava louco por recusar a promoção. Nos encontramos para jantar em Sacramento e ela passou 2 horas tentando me convencer a reconsiderar. Você poderia fazer muito mais bem de uma posição política, ela argumentou. Você poderia influenciar decisões que afetam milhões de acres, não apenas as áreas que você pode patrulhar pessoalmente. Mas ela respeitou minha decisão quando expliquei, tanto quanto pude sem revelar toda a verdade, que minha eficácia vinha de estar no terreno, de entender ecossistemas específicos em detalhes íntimos, de manter relacionamentos com comunidades locais e representantes tribais. Formuladores de políticas são importantes, eu disse a ela, mas também são as pessoas que realmente implementam essas políticas, que conhecem a terra bem o suficiente para protegê-la adequadamente. Joseph Running Deer faleceu em 2006, pacificamente durante o sono, aos 83 anos. Fui ao seu funeral, uma mistura de cerimônia tribal tradicional e serviço memorial moderno, observando centenas de pessoas virem prestar homenagem a um homem que fora um guardião da sabedoria antiga, uma ponte entre mundos, um guardião de segredos que não podiam ser compartilhados, mas que precisavam ser protegidos. Antes de morrer, durante uma visita à sua casa 6 meses antes, quando ambos sabíamos que seu tempo era limitado, ele me apresentou a seu neto, um jovem chamado David, que estava sendo treinado no conhecimento tradicional, incluindo o contato com os antigos. David tinha 24 anos, um graduado universitário que havia retornado à reserva especificamente para aprender com seu avô, entendendo que esse conhecimento não podia ser preservado em livros ou gravações,
que exigia transmissão direta de professor para aluno. Ele precisa conhecer o povo da floresta. Joseph me disse, sua voz mais fraca do que eu já tinha ouvido, mas ainda carregando autoridade. Precisa entender como se comunicar com eles, como manter o relacionamento que nosso povo manteve por gerações. Você o ajudará a aprender as partes que eu não posso ensinar, as coisas sobre lidar com seu povo, com agências governamentais, com as ameaças que vêm do mundo exterior. A responsabilidade estava passando para uma nova geração, como havia passado por séculos antes. David e eu começamos a trabalhar juntos, encontrando-nos regularmente para que eu pudesse compartilhar o que sabia sobre navegar na burocracia, construir casos para proteção de habitat, identificar e combater ameaças a áreas selvagens. Em troca, ele compartilhava o que seu avô lhe ensinara sobre os antigos, seus territórios, suas preocupações, os sinais sutis de sua presença que apenas olhos treinados podiam reconhecer. Aposentei-me do Departamento de Pesca e Vida Selvagem em 2013, aos 58 anos, mais cedo do que planejava. Mas meu corpo finalmente estava protestando contra décadas de trabalho de campo pesado. Meus joelhos doíam constantemente. Antigas lesões de quedas e terrenos acidentados, agravadas pela artrite. Minhas costas me davam problemas, especialmente em manhãs frias. Eu ainda conseguia caminhar, mas as exaustivas viagens de vários dias pelo sertão, que antes eram rotina, estavam se tornando genuinamente difíceis. Comprei uma pequena cabana perto de Coffee Creek, perto o suficiente das montanhas que definiram minha vida adulta. A cabana ficava em 2 hectares de terra que faziam fronteira com a Floresta Nacional, com um riacho passando pela propriedade e uma vista dos Alpes Trinity da varanda da frente. Era perfeita para minhas necessidades, remota o suficiente para a privacidade, mas acessível o suficiente para que eu pudesse ir à cidade quando necessário. Na aposentadoria, tornei-me um consultor informal para grupos ambientais que lutavam para proteger florestas antigas da extração de madeira e do desenvolvimento. Prestei depoimento como especialista em processos judiciais, escrevi avaliações de impacto ambiental e aconselhei organizações de conservação sobre estratégia. Nunca expliquei por que era tão inflexível em preservar áreas específicas, mas minha experiência e paixão me tornaram eficaz. Os advogados adoravam me ter do lado deles porque eu podia citar capítulo e versículo da legislação ambiental, podia produzir documentação irrefutável de danos ecológicos, podia testemunhar com a credibilidade de alguém que passou 3 décadas trabalhando para a agência governamental responsável pela proteção da vida selvagem. Em noites de verão, às vezes caminho até o prado onde participei daquela cerimônia de equinócio 19 anos atrás. A trilha não ficou mais fácil, embora eu tenha aprendido rotas melhores pelas sessões mais difíceis. Nem sempre os vejo, mas sei que estão lá. Posso sentir sua presença de maneiras que aprendi a confiar. Às vezes, ouço batidas na madeira, ecoando pelos vales, sua linguagem de distância e território, padrões de som que transmitem informações por quilômetros de natureza selvagem. Às vezes, encontro evidências de sua presença, pegadas em solo macio ao lado de riachos, galhos torcidos arranjados em padrões que marcam território ou transmitem mensagens, pedras cuidadosamente empilhadas que servem a propósitos que não entendo completamente, mas reconheço como intencionais. Uma vez, cerca de 5 anos atrás, encontrei um presente deixado na varanda da minha cabana. Uma caixa de cedro esculpida contendo vários cristais perfeitos, pontas de quartzo que capturavam e refletiam a luz de maneiras espetaculares, e um punhado do que parecia ser farinha de bolota moída à mão, preparada com cuidado e apresentada como um presente entre povos que entendem o valor dos alimentos tradicionais.
Mantenho essa caixa na minha lareira ao lado da figura esculpida de todos aqueles anos atrás. Eles são os símbolos gêmeos do segredo que guardei por mais de 2 décadas, o conhecimento de que a humanidade compartilha este planeta com seres de inteligência e cultura que escolheram a invisibilidade como sua estratégia de sobrevivência. Seres que possuem linguagem, arte, espiritualidade e uma organização social sofisticada o suficiente para manter uma coexistência pacífica com os povos indígenas por inúmeras gerações. Alguns mistérios, aprendi, não são para serem resolvidos ou revelados. São para serem protegidos, honrados e autorizados a permanecer nas sombras onde sobreviveram por milênios. A obsessão do mundo moderno com documentação e divulgação, com tornar tudo conhecido e catalogado, seria fatal para os antigos. Eles sobreviveram permanecendo invisíveis, sendo descartados como folclore e mito, e essa estratégia de sobrevivência deve ser mantida. Meu encontro no verão de 1991 mudou tudo o que eu achava que entendia sobre vida selvagem, natureza e nosso lugar no mundo natural. Ensinou-me que existem tipos de inteligência e formas de consciência que existem além do reconhecimento humano, que às vezes as maiores descobertas não são sobre revelar a verdade ao mundo, mas sobre se tornar um guardião dessa verdade, protegendo-a para que seres que escolheram o silêncio possam continuar a existir em paz. Os antigos são reais. Eles se encontram com o povo de Joseph há gerações, não apenas por curiosidade, mas por necessidade e respeito mútuos. 2 povos aprendendo a compartilhar as mesmas montanhas, cada um protegendo o outro de ameaças que nenhum poderia enfrentar sozinho. O povo tribal fornece acesso a recursos e conhecimento do mundo humano, enquanto os antigos compartilham sua profunda compreensão da floresta e de seus ritmos. E agora eu faço parte desse antigo pacto, uma ponte entre mundos, vigiando florestas que guardam mais do que árvores e trilhas. Elas guardam o último refúgio de seres que sobreviveram permanecendo ocultos, seres que representam um caminho evolutivo paralelo ao nosso. Uma inteligência que surgiu de forma diferente, mas com igual validade, igual direito de existir. Passarei o resto da minha vida garantindo que eles possam continuar a fazê-lo. Tenho 70 anos agora e sei que meu tempo está se esgotando, mas David está lá fora, continuando o trabalho, mantendo os relacionamentos, protegendo os territórios. E há outros também, pessoas que recrutei discretamente ao longo dos anos, conservacionistas que não sabem toda a verdade, mas que compartilham o compromisso de proteger a natureza remota por si só. Porque alguns conhecimentos são perigosos demais para serem compartilhados, alguns seres preciosos demais para serem expostos e algumas responsabilidades sagradas demais para serem abandonadas. As montanhas guardam seus segredos e eu também. E quando chegar a minha hora, quando eu não puder mais percorrer aquelas trilhas ou vigiar aqueles territórios, outros assumirão a responsabilidade, continuando o pacto que protegeu os antigos por gerações além da memória. Este é o meu legado, não os artigos que publiquei ou os prêmios que recebi, mas a promessa que mantive, o segredo que guardei e os seres que ajudei a proteger. E carrego essa responsabilidade com orgulho, sabendo que em algum lugar na natureza profunda, nos lugares onde árvores antigas ainda se erguem e as pegadas humanas são raras, os antigos continuam a viver, a criar seus jovens, a manter sua cultura, livres da ameaça da descoberta que certamente os destruiria. As montanhas guardam seus segredos, e eu também.